então a nossa lição de número 4, superando os traumas da violência social. Antes de mais nada, vamos passar um hino aqui. Faz tempo que a gente não... No trimestre passado a gente passou toda a aula do hino. Esse trimestre não tinha passado, mas hoje, como nós estamos falando das aflições, vamos falar um pouco do choro que vem das aflições. Mas é um choro confiante. Só que tem que abaixar.
nós tenhamos a vitória. E as aflições da vida não nos podem levar ao desespero. Levam à dor, mas não nos levam ao desespero. Hoje, então, nós estamos começando a estudar os dramas sociais, como eu já disse, a começar pela violência, um tema muito próprio dos nossos dias. Quem não sofreu, quem não vai sofrer, e quem não tem convivido com este problema da violência. Todos nós vivemos trancafiados, ingratos, chaves, receosos. Se alguém vai perguntar alguma coisa na rua para a gente de noite, a gente sai correndo, não quer nem saber o que a pessoa está querendo falar, porque há um problema muito sério de segurança. E a insegurança é maior ainda, porque agora aqui os nossos amigos internautas não têm essa realidade, talvez do Rio de Janeiro tenham mais do que nós aqui de São Paulo. Mas a verdade é que quando agora a gente passa em frente a uma base policial, é a polícia que está com medo. É aqueles cones ali, desvia o trânsito, e a gente, quando a gente vê que a polícia está morrendo de medo, imagine a gente. Não é? Imagine a situação que nós estamos. A revista Veja de hoje traz uma grande reportagem sobre, eu não vi a Veja hoje ainda, que não tinha chegado lá em casa, sobre esse assunto. Nós estamos vivendo um momento do medo, da perplexidade. Porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, serão os dias da vida do Filho do Homem. E aqui no nosso textuário diz que nos dias de Noé, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra está cheia de violência. A palavra violência, ela vem do latim, violência, e tem como origem a raiz violo, que quer dizer invadir a área de alguém, oprimir, violar. Era usada inicialmente entre os romanos para anunciar a devastação de um vento, o ardor do sol sobre uma planta, ou seja, a violência nos dá a ideia de ações externas que oprimem, que invadem o ser e causam-lhe prejuízos. Na maioria das vezes que a palavra violência é usada na versão Almeida, revista e corrigida, no hebraico, no Antigo Testamento, é a tradução do hebraico kamak, que quer dizer opressão, que quer dizer prejuízo, causador de dano. Esta é a palavra que na maior parte das vezes se traduz por violência. No grego é a palavra bia, que quer dizer, né, a gente normalmente chama de bia quem é Beatriz, né? Mas a palavra bia em grego quer dizer força. A palavra violência no Novo Testamento ela aparece poucas vezes na versão Almeida Revista e Corrigida, sempre querendo indicar a ideia de força, não é? De uso da força. Então a palavra violência significa esta força que vem de fora, que oprime, que causa danos, que causa prejuízo, que causa males. Esse é o significado da palavra violência. E quando a Bíblia nos fala de violência, ela nos mostra que a violência tem como origem o pecado. Com tudo de ruim que apareceu, a origem da violência é o pecado. A primeira vez que a Bíblia nos dá a indicação de violência, de uma força opressora, de uma força de dominação, rompendo o relacionamento pacífico e harmônico entre as pessoas, é o juízo de Deus sobre o primeiro casal. Quem lê para nós? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse:
E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui, irmãos, nós vemos como o pecado prejudicou os relacionamentos sociais. Antes do pecado, homem e mulher conviviam harmonicamente, em perfeita comunhão um com o outro e com Deus. Tanto que no capítulo 2, no versículo 25, a Bíblia diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então havia aí uma harmonia completa. A nudez não era percebida, eles eram inocentes, e um não tinha vergonha do outro. Eles viviam uma perfeita comunhão. Com o pecado, porém, isso mudou. Deus disse que o desejo da mulher seria para o marido e ele dominaria a mulher. O homem passou a dominar a mulher. Acusam a Bíblia de patriarcal, acusam a Bíblia de machista. Ultimamente andam fazendo essas acusações. Mas na verdade, o patriarcalismo, o machismo, é resultado do pecado, não é do plano original de Deus. O Deus cristão, o Deus da Bíblia, ele não é machista. Ele criou homem e mulher em absoluta igualdade. Em Deuteronômio 10 e 17 diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia, quando fala do homem e da mulher assim que eles são criados, a Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Ambos à imagem de Deus. São diferentes. Homem e mulher são diferentes, porque eles se complementam, mas um não era superior ao outro. Ocorre que por causa do pecado, esta simetria deixou de existir entre os homens. E aí o homem já tem um papel de domínio sobre a mulher. E por mais que o feminismo queira dizer o contrário, ou criar o contrário, a verdade é que hoje, mesmo mulheres estão no mercado de trabalho, mesmo a mulher estando aí, ela dirigindo empresas, dirigindo países, ela continua, as estatísticas mostram, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o mundo, as mulheres continuam ganhando menos que os homens, exercendo a mesma função. As mulheres continuam sendo desprestigiadas. Toda essa pornografia, toda essa indústria do sexo, ela serve para quê? Para desprestigiar a figura da mulher. Ela serve para quê? Para denegrir a mulher. Tanto que eu até recomendo aos irmãos que vejam no YouTube um site do padre Paulo Ricardo dizendo: feminismo, o maior inimigo das mulheres. Porque ela tem, o feminismo, na verdade, ele descaracteriza a feminilidade da mulher e não traz a tão propalada igualdade. Mas isso aí só vai ser retirado quando o pecado for retirado do mundo. Isso é uma consequência do pecado. Foi um juízo divino estabelecido por ter sido a mulher o veículo. Tanto que Jesus tratou muito bem a mulher. Jesus mostrou que na igreja não haveria essa divisão, essa dominação. Não. Ele tratou bem as mulheres. As mulheres no seu ministério tinham um papel e uma posição que em lugar nenhum tinham no mundo inteiro. Muito menos entre os judeus. Porque até hoje o judeu ortodoxo, pela manhã, ele agradece a Deus que ele nasceu homem, nasceu judeu. E não nasceu homem, nasceu judeu. Então, até hoje existe esse resquício patriarcal e machista na sociedade judaica, como tem em todo mundo. Mas isso não é coisa da Bíblia, nem é coisa que Deus tenha querido, nem é coisa que Cristo traz para o mundo. Mas foi aí que surgiu a violência, porque aí o relacionamento passou a ser de domínio, a Bíblia diz. Mas a situação ia piorar ainda mais. Se o homem já estabeleceu uma posição de opressão sobre a mulher por causa do pecado, e aí o relacionamento já não era harmônico, já era opressor, portanto já era violento. Quando o capítulo 4 do livro do Gênesis nos mostra os dois primeiros filhos de Adão e de Eva, Caim
e Abel, nós vemos a entrada do crime, a entrada da violência, agora no lado penal. Caim matou Abel. E matou por quê? João responde, lá na sua primeira carta, porque ele era do maligno. Então, primeira... tem uma pergunta que eu não tinha visto aqui. Tem que levantar a mão, senão deve ser um... Pois não, pode fazer. Pastor, quando lá fala da violência, do querubim ungido que foi lançado ali, a violência, essa palavra tem outro sentido? Aí, veja bem, essa violência aí, foi até importante, eu já ia falar disso lá na frente, mas foi importante porque teve uma leitura diária, inclusive, foi muito bem comentado pelo pastor Serafim Peixeira, quando ele falou da violência divina. Não é? Na verdade, eu tive cuidado de ver, às vezes que a Bíblia fala que Deus usou de violência, né, na tradução da versão Almeida Revista Corrigida, não é aquela palavra que eu falei, kamak. Aí, na verdade, é sempre um exercício do poder de Deus, da ira divina, como reação ao pecado. Então, na verdade, ali o que aconteceu? O diabo, ele se rebelou contra Deus, e Deus lhe deu o juízo. Entendeu? Então, aí é o exercício da justiça divina, da vingança divina. Né? Então, é outro sentido. Não é o sentido de prejudicar, de fazer mal, mas é a reação da santidade divina ao erro cometido. Até a palavra em Isaías 10:33, né, que foi a leitura diária, ali a palavra é outra, é maras triste, né, que quer dizer exercício do poder. Então, prosseguindo, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. Deus atentou para o de Abel, não atentou para o de Caim. E por isso Caim descaiu o seu semblante. E naquele mesmo instante, e nós vamos estudar isso na lição número 11, Caim invejou a Abel. Nós vamos estudar a lição número 11 sobre a inveja. Por isso eu não vou me adiantar sobre isso. Mas caiu o semblante de Caim, porque ele invejou a Abel. E o Senhor, que conhece os corações, chega a Caim e diz assim: por que caiu o seu semblante? Porque não foi aceito o seu sacrifício? Mas se você fizer bem, não haverá aceitação para ti. Não haverá aceitação para ti? Se você fizer bem, o seu sacrifício também vai ser aceito. Eu não estou privilegiando Abel em detrimento a você. Eu não faço acepção de... Mas eu sou santo. Eu só posso aceitar sacrifícios que tenham zelo de coração, sacrifícios que reconheçam o pecado, sacrifícios que reconheçam que eu sou o Senhor. E o que fez Caim diante da oferta? E Deus ainda o advertiu, porque se você não fizer bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, o pecado está de tocaia, está de espreito, buscando dominar você. Ou você domina o pecado, ou o pecado te dominará. Caim o que fez? Não deu ouvidos a Deus. Um dia em que estava junto com Abel, o matou. Certamente pensou. Bom, se o saudoso irmão tivesse aqui, ele ia dizer uma dedução, né? Mas certamente ele pensou dizendo assim: ó, eu ofereci sacrifício, Abel ofereceu sacrifício. Se eu matar Abel, não tem como não aceitar o meu sacrifício. Só sobro eu para oferecer. Vamos acabar com a concorrência. E aí, ele matou o seu irmão. Parece que foi um crime premeditado, não parece? Ah, sim, com certeza, com certeza. Segundo o doutor Serafim, não foi premeditado. Isso aí é intriga da oposição. Mas se a gente for ver aqui direitinho, diz assim: sucedeu que estando ele, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, então ele convidou para que ele fosse
lugar ermo, e ali praticou aquele crime horrível, não é? Diz, doutor Serafim, não é assim. Tem na advogado de defesa, você fala cá. Quem sabe até com lisonja, né? Exato. Com companhia agradável. E tal. Pois não, fala, advogado de defesa. Eu entendo que o pecado se apoderou primeiro da alma do casal e o diabo continuou o trabalho na família, né? Até lembro que o irmão falou sobre quando o irmão perguntou sobre a violência divina, quer dizer, que se a violência tem origem no pecado, né, então Deus jamais poderia ser chamado de violento, o significado seria outro realmente. Mas eu entendo que o demônio aproveitou ali, já que ele tinha feito uma festinha lá no Éden com o casal, e entrou no coração de Caim. Mas que Caim não foi criado mal. Diz que ele era do maligno, porque ele deu lugar ao maligno, mas Deus o criou. Já está pondo um atenuante. Está pondo um atenuante. Eu teria que usar aqui o artigo 65 do Código Penal. Mas o Caim não se interessou pela prestação de serviço à comunidade, portanto, ele foi mandado lá para o Nod, e a pior coisa que ele fez foi sair da presença do Senhor, que eu acho que é a pior coisa que o homem pode fazer, né? Exatamente. Não façamos isso. Então o que acontece? Caim, ele recusou o convite de Deus, preferiu dar a sua solução. Ele é o primeiro criminoso da história da humanidade. É um paradoxo também de Davi, né? De amor muito sério, mas sempre estava na presença de Deus. Exatamente. Então, o que a gente percebe dessa história, irmãos? Que a violência é, antes de tudo, uma rejeição a Deus. A violência é, antes de tudo, uma rejeição a Deus. Deus deu a oportunidade a Caim. Caim recusou esta oportunidade. E por isso ele se tornou do maligno. Então a violência é resultado da rejeição a Deus. Quando a descendência de Sete e a descendência de Caim se misturaram e passaram a viver sem Deus, rejeitando a Deus, e é por isso que nos dias antes do dilúvio a terra se encheu de violência. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus, deixaram Deus de lado, e o resultado de uma vida sem Deus é a violência. Existe aí um apresentador de programa de mídia, aí da mídia, que gosta muito de violência e tal, que inclusive está sendo processado por uma associação de ateus, porque ele disse que uma pessoa que faz uma barbaridade dessa não tem Deus no coração. Não é? E ele falou a verdade. Ele falou a verdade. São pessoas que a gente costuma, meu avô costumava falar assim, pessoas desalmadas, né, que não têm alma. Não é que elas não têm alma, é que a alma está distante de Deus. São pessoas cruéis. É por isso que o apóstolo Paulo disse que as características, quem lê para mim lá, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, até o 4. traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o quadro que o apóstolo Paulo pintou para os nossos dias. Ele disse para Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E quais são as características dos homens de hoje? Amantes de si mesmo, como era Caim. Caim era amante de si mesmo. Ele queria ser o tal, ele queria que Deus o aceitasse do jeito que ele era. E uma das características dos homens violentos, dos homens criminosos, é isso: eles só pensam em si mesmos. Eles são avarentos, são presunçosos,
soberbos, são blasfemos, são desobedientes a pais e mães, são ingratos. Quantos crimes nós não vimos hoje em dia aí, além de sem falar de pai matar filho, filho matar pai, mas pessoas que são acolhidas em casas, e por amigos, por parentes, e depois acabam matando essas pessoas, são ingratas, são profanas, quer dizer, não tem nenhum respeito pelas coisas sagradas, nenhuma reverência por Deus, nada. Não tem afeto natural, são verdadeiras bestas feras, fazem o que os animais não fazem. Nós não vemos, por exemplo, um animal trucidando o seu filhote, e nós vemos pessoas matando filhos. Essa semana teve um aí que matou o enteado porque ele fez xixi na cama, e ainda arremessando no vaso sanitário a cabeça da criança para estourar, Pois não, irmão João? Irmão João conhece bem isso, que ele trabalha em capelania carcerária, sabe bem disso. Carcerário, mata, tora a cabeça, mata, joga no lixo, ele diz mais assim: não estou arrependido de comer mãe com meu pai. Irmão, preste atenção. Quem foi que já estudou? Eu vou dar passou na mídia que eu ouvi. Quem foi que estudou a feitiçaria aqui? Eu vou dar um exemplo que o pastor estava estudando. Ninguém. Você estudou a feitiçaria? Os 3 livros: São Supremo, Cruz Caravaggio, o livro da bruxa. Eu estudei, meu irmão. Passei o inteiro lá dentro. Você se lembra na mídia ontem passou na Record que prédio da Madre de Deus, uma cidade chamada São Domingos, aquele homem pegaram aquelas 2 criancinhas e ofereceram a Satanás. São 21 Exu. Tem uma panela, uma jarrinha de barro, pega a criança, é duro, só que tem lá dentro, viu, meu irmão? Eu digo porque eu tive. Pega a criancinha, sangra, pega o seu sangue, derrama naquele prato. Naquele prato tem uma pedrinha chamada o tipo do Exu, tranca-rua, assim, chupupira, chumulango. É muita tranqueira. Muita tranqueira tem lá dentro. Agora preste atenção. Abre a criança, tira o fígado, o coração, essas coisinhas tem por dentro, e pega a cabecinha dele, põe assim naquele prato, e pega joga dentro do pobrezinho da criancinha, põe naquele prato, e ali derrama o azeite de dendê, derrama a pimenta da costa, e faz aquela tranqueira toda em cima do corpo da criança, e vamos bater o bombo e cantar e oferecer ao demônio. Isso lá dentro, como é que se chama esse livro lá dentro? Hein? Franga de urubu. Não é Bíblia, não é livro, não. Lá dentro é franga de urubu. Cadê o livro Franga de urubu? Está aí? Daqui eles tiram muita oração para fazer esse sacrifício ao demônio. Daqui de dentro, da franguinha do urubu. É isso que a violência está no mundo e não tem leis para acabar com isso. A lei dá apoio, porque se a lei tirasse esse apoio, não faz isso com as crianças. Amém? Amém. Então a origem da violência é essa. Verdadeira alma. É o pecado. Mas foi bom ele falar, porque já estão dizendo aí, porque já teve uma passeata lá em Pernambuco. Eu acho até que os irmãos usaram um pouco de falta de sabedoria, né? E quase invadiram o terreiro lá. Isso vai dar o que falar. Mas por causa desse caso horrível que houve aí, né? Do caso horrível ninguém fala, agora da passeata estão reclamando, né? Então mas isso mostra o quê? Que é o mundo que nós vivemos. A violência, ela é resultado da rejeição a Deus. Continuando aqui, diz assim: homens que não se contêm, que são caluniadores, que são cruéis, que não têm amor para com os bons, né?
e que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então nós vivemos os dias que a Bíblia diz dessas pessoas. E é por isso que o pecado tem esta circunstância. É ele que deu origem à violência. Pastor, tem uma pergunta aqui do João Wagner. Ele pergunta o seguinte: depois do ato de Caim, o Senhor destruiu o mundo antigo, restando Noé, então a violência continuou aí e ainda continua a descendência de Caim? Veja bem, a descendência de Caim se misturou com a descendência de Sete. E aí a terra se encheu de violência. Só que a causa da violência é o pecado. Noé achou graça aos olhos do Senhor, mas ele também tinha natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela passou por cima do dilúvio, através da família de Noé. E nós vamos encontrar já na família de Noé aquele episódio que Noé se embebedou, que já houve uma cisânia entre os seus filhos. E Noé acabou amaldiçoando o neto, coitado, que não tinha nada a ver com a história do Canaã. Né? O Canaã, que era o neto, que era o filho do que viu a nudez do pai. Mas ali você já mostra que havia toda essa circunstância. Quer dizer, o pecado ele não foi removido pelo dilúvio. Por quê? Porque quem remove o pecado é Jesus. Só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. O dilúvio foi um juízo sobre aquele povo violento, mas a natureza pecaminosa persistiu. E se a natureza pecaminosa persistiu, também persistiu a violência. Então, irmãos, a razão de ser da violência é o pecado. Por isso que Por isso que não adianta querer resolver o problema da violência reduzindo o problema da violência a fatores socioeconômicos. O que a gente ouve sempre por aí? O motivo da violência é a pobreza. O motivo da violência é a má distribuição de renda. Se nós atacarmos o problema da miséria, da pobreza e da má distribuição de renda, nós não teremos mais violência. Não é o que dizem? Não é o que vendem? Só que não é verdade. Porque se fosse o problema da pobreza, o problema da violência, os países ricos não teriam criminalidade. E o país mais rico do mundo são os Estados Unidos da América, estão com as cadeias superlotadas, porque lá realmente a lei até funciona, as pessoas são condenadas, mas está superlotada a cadeia, e continua cada vez mais superlotada, porque a violência não termina. Vocês viram esse episódio de ontem, lá nos Estados Unidos. Era um cidadão que estava fazendo doutorado em medicina. Estava fazendo doutorado em medicina e matou aquele monte de gente. Quando chega lá. E a outra lá que era enfermeira e que é uma, né? Eu queria fazer uma pergunta, o seguinte. Eu tive um professor, ele, sociologia, né? Ele falou que o meio, o meio que faz a pessoa. É isso. O sujeito é produto do meio. Isso. Aí eu perguntei para ele aonde é que fica a vontade, né, do sujeito. Ele não soube explicar. Não tem porque eu fui criado numa favela e não virei bandido. Exato. Aí ele falou que influencia o sujeito meio, né? Aí eu queria saber da questão de Caim, Noé e o pecado que continuou, né? Aonde é que fica o sujeito e como é que fica o sujeito? A grande pergunta foi muito interessante, porque essa é a doutrina socialista, a doutrina marxista. O marxismo, que influenciou, que é uma das escolas da sociologia, ele tem essa ideia. O positivismo também, a sociologia surgiu com Emile Durkheim, com o positivismo. Tanto o positivismo quanto o marxismo, eles insistem que o homem é produto do meio. Mas isso não é verdade. O meio influencia? Influencia. Mas ele não é um fator preponderante. O fator preponderante é a vontade das pessoas. O fator preponderante é o livre-arbítrio dado por Deus. É por isso que a Bíblia explica corretamente as atitudes humanas
e explica a própria violência. Caim e Abel tiveram a mesma educação. Caim e Abel estavam indo adorar a Deus porque foram ensinados pelos seus pais a adorar a Deus. Só que um rejeitou a Deus, o outro reconheceu a soberania de Deus. Um trilhou pelo caminho da violência, o outro não. Então, o meio tem a sua influência? Tem a sua influência. Naturalmente, uma pessoa que tem uma boa formação, uma boa criação em família, ele tem muito mais probabilidade de ter uma vida decente do que aquele que não teve família. E um dos maiores desastres hoje em dia, em termos de violência, é a desestruturação familiar. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que nos últimos dias os homens seriam sem afeto natural, naquela tradução que o irmão Clóvis leu, sem afeição natural. E onde a gente aprende o afeto? Aonde? É numa família. Quem não teve uma família não sabe o que é ter afetividade. Não teve desenvolvida a afetividade. Então ela tem propensão a ser cruel. Mas ela pode ser transformada pelo Evangelho. Por quê? Porque o problema maior é o pecado. E o grande problema do positivismo, do marxismo, é que eles são materialistas. Eles não creem em algo além do material. Por isso eles desprezam a questão de Deus e a questão do pecado. E por isso que as políticas empregadas no nosso país hoje, principalmente, revestidas aí, nós estamos aqui com um especialista em direito penal, da famosa escola positivista do direito penal, que influenciou toda a nossa legislação a partir de 1940, ela revela a sua incipiência. Por que nós estamos hoje numa situação caótica em termos de país, em termos de Brasil, em termos de legislação? Porque foi por essa linha, é o meio. Mudando o meio, muda a pessoa. Mas se fosse assim, como eu disse, nos países ricos não haveria criminalidade. Se fosse assim, eu já dou a palavra para a Ana Maria, mas se fosse assim, eu concluí meu raciocínio. Se fosse assim, os ricos não praticavam crimes bárbaros. E nós tivemos agora aí um diretor de uma grande empresa aí, morto terrivelmente pela sua própria esposa, e eram ricos. Aliás, ele morreu num apartamento chiquérrimo. Então, se fosse assim, rico não cometia crimes. No Brasil, rico e pobre cometem crimes. O pobre já vai para a cadeia. Agora nem mais vai. Mas o rico também foi. Mas cadeia hoje em dia aqui no Brasil é um objeto de luxo. Com essa legislação que nós temos hoje aí, permissiva. Né? Eu vi ontem um delegado falando na televisão, o problema da violência é a educação, a falta de educação. Mas o outro lado, doutor, ele estava fazendo violência. Mas procede em parte, é como eu disse. A educação por si só não explica. Caim e Abel tiveram a mesma educação. Um virou criminoso, outro não. Né? Agora, a ausência de educação, mas aí, da principal educação, que é a educação religiosa, a educação doutrinária, essa é um caos. Tanto que, e aqui eu já falo, isso é uma grande vergonha para nós crentes brasileiros. Segundo o censo do IBGE aí, juntando todos esses crentes fajutos que tem aí, nós somos 22,2% da população. Mas a população carcerária do estado de São Paulo, 48% são filhos de crente. Essa aí é falta de educação, viu, Vinícius? Aí é falta de educação, da doutrina, da palavra de Deus nos lares dos cristãos. Hoje não tem culto doméstico, hoje os pais não ensinam os filhos a palavra de Deus, e por isso os filhos estão aí enchendo as cadeias paulistas. Irmã Maria Pedro. À medida que o irmão ali falou da criação dele, e ele, uma pessoa que, justificado por Deus, é um chamado de Deus, que o Evangelho alcançou ele. Porque quando duas pessoas em família, nesse meio, um passa a ver Deus e o outro não, então aquele não, pronto, ele está fora de um chamado de Deus, ele pode vir até lá na frente, ter uma evangelização. Mas aquele que está na civilização de não se contaminar,
ele é um chamado de Deus. É aí aonde nós clamamos a palavra que Jesus deixou, a evangelização. Esse irmão é uma prova que o Evangelho alcançou ele, e ele está aqui para testificação do Espírito, da água, do sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas eu peguei uma palavra porque é o seguinte. Só, tem que errar aí. Desde que foi tirado da escola, os nossos pais não tiveram sabedoria, educação suficiente para nos transmitir. Mas desde que nós íamos para a escola e tinha o SPB, Educação Moral e Cívica, nossos professores nos ensinavam a como mastigar o alimento, quantas vezes você deveria mastigar para não dar problema no seu estômago e como nós deveríamos respeitar o próximo, como assim mesmo, na escola. Então, nossos professores tinham educação. Hoje, os professores não têm educação suficiente para ensinar nossas crianças, porque não tiveram nem o SPB para ter. Opa, calma. Glória a Deus. Não, a verdade é a seguinte: a folha começa em casa. O problema começa em casa. Os pais acham que é a escola que tem que educar. E não é a escola que tem que educar. A escola complementa a educação, usando até o exemplo que a irmã Gioconda falou, que ensinava quantas vezes tinha que mastigar, mas pelo menos ensinava que tinha que mastigar. Hoje os pais não ensinam nem isso. Não tem nem refeição comum em casa, não é? Então começa daí, né? Há uma falha primeiro em casa. Olha, eu fiz de uma irmã aqui, a professora. Não, a outra também já pediu a palavra, mas eu já respondi por eles para não causar polêmica, porque isso é um assunto à lata de edição. Tem uma pergunta? Não, a pergunta é, a votação é minha mesmo. Ah, é sua pergunta? Com relação até o que o irmão falou, né, sobre o meio, né? Se a gente olha a cultura americana, a gente vê que o meio, ele não é o causador, mas ele potencializa. Porque a gente vê esses crimes acontecendo lá, mas as pessoas têm muito acesso às armas, têm muito acesso a jogos violentos, né? Violentíssimos, jogos de morte, jogos que contêm feitiçaria e tudo mais. E eles se fosse só lá, aqui também. Se fosse só lá, aqui é muito mais fácil. Aqui está, né? Começando agora. E você vê um detalhe que é o seguinte: essa lição de amanhã, ela fala muito sobre a violência social em relação à vida do crente. Mas hoje nós já vemos o próprio crente praticando violência social, inclusive dentro da igreja. E aí que é importante a educação que os irmãos estão falando. É o liberalismo hoje, porque eu sou da época do videogame, né? Joguei muito videogame. E hoje nós temos vários meios na nossa sociedade que potencializam a violência. E os próprios crentes, crianças e adultos, né? Até acima de 30 anos aí acessando esse tipo de coisa, estão sendo influenciados por toda essa cultura. Pois é, mas é exatamente aí que eu ia falar. Você vai falar? Não. E a questão do... Eu cortei. E a questão do anti-direita também na mesma também? Não, o João Carlos. Mas eu quero falar isso. Professores aqui estão em greve. Não, isso aí é complementar. Não, você vai falar ainda. Mas eu quero só um tiquinho. Que o senhor falou, as professoras falou, eu vou dar um testemunho de mim mesmo. Vocês estão olhando para um menino, vou falar menino porque eu tenho 18 anos ainda. É 18 cada perna. Que quando eu era criança, alguns professores meus da escola diziam que esse moleque vai ser bandido. Só que tinha uma diferença. Deuteronômio de capítulo 11, de versículo 19, diz assim: ensinai vossos filhos falando com um delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. E segue um pouquinho mais. A diferença é o seguinte: a diferença não é a educação da escola, a diferença não é a educação da professora, o SPB que a professora citou. Porque eu tive o SPB e não aprendi nada com isso. A diferença é a casa. A diferença é o pai e a mãe. Não, existe muitos filhos de crente, 48%, a sua, não sei 48% você falou, no presídio, porque eu vou falar que nós somos crentes, então vou falar de nós aqui. Não é com força nem violência. Só que eu aprendi diferente do meu pai.
Meu pai dizia assim, enquanto você estiver dentro desse teto que Deus me deu, você vai para a igreja a hora que eu for e a hora que eu voltar. E se você na igreja andar para lá ou para cá, depois eu te converso com você em casa. Outra coisa que ele fazia comigo e com a minha irmã. O que o pastor falou hoje? No comércio. Não, na igreja. Qual é o versículo que o pastor leu? Chegava em casa e fazia um feedback. No carro, andando para casa, o que o pastor falou hoje? Ainda a gente não soubesse. Entendeu? Eu sabia tudo. Eu nunca perdi essa. Eu sabia sempre. Pelo menos essa eu gravava. Entendeu? Mas é assim. Eu acho que não adianta escola, não adianta as melhores escolas, porque lá em Harvard tem um monte de melhores escolas do mundo e tem gente matando a arma. Entendeu? Então eu acho que é pai e mãe, além do pai e mãe, em primeiro lugar Deus. Se você ou o pai e a mãe ensinar o filho, o professor me dizia, esse vai ser bandido, porque eu era uma pessoa muito calma, né? Eu consegui ser convidado a me retirar de todas as escolas que eu estudei, menos da faculdade, menos de lá, só lá que não, mas de todas as outras eu fui meio convidado a me retirar. Eu tenho todos esses papéis em casa guardados. Um dia eu mostro para alguém. Entendeu? Então é isso. É pai e mãe. Eu não tenho filho. A pessoa pode falar, por que você fala? Estou falando muito, desculpa. Mas você fala que não tem filho, mas eu não tenho filhos, sou casado, não tenho filhos, mas eu fui filho. Eu aprendi com meu pai. Eu vi o que meu pai e minha mãe fez comigo. Algumas coisas as pessoas falam, mas foi muito violento. Não foi, não. Estou aqui, estou vivo, estou grande, gordo, forte, e já tenho 18 anos já. Obrigado. Edilene. Edilene. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse negócio de educação não é obrigação de professora, não. É lógico. Quem fez esse comentário foi muito infeliz. Não é obrigação do professor. O professor está ali para ajudar com relação à vida secular, à formação. Agora, a educação vem de casa. Essa história de achar que é obrigação do professor, da igreja, é errado, é em casa, porque a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar, a criança. Então, a obrigação dos pais. Deus deu essa responsabilidade para os pais, e os pais vão prestar conta a Deus. Não é obrigação de professor e nem de professora de escola dominical, não. Esse assunto nós vamos tratar na lição 7, a rebeldia dos filhos. Ele tem um tiquinho, que é um tiquinho aqui, ó. Foi cortado. Foi cortado. O Wagner, ele tem uma outra dúvida, ele está falando sobre o bullying. O bullying, né? O bullying. O bullying é um assunto que nós vamos tratar na rebeldia dos filhos, na lição 7. Lição 7. Só uma palavrinha, pastor. Que o senhor não quis dar. A lição 7 o senhor não quis dar. Pois não. Dentro da sua palavra, os pais não ensinam mais os filhos cultos domésticos. Por exemplo, eu tenho 2 netas e o meu genro, ele comprou 6 DVDs de desenhos e coisas violentas, porque elas estão de férias em casa. O culto doméstico desapareceu talvez 90% da casa dos crentes. Por isso que 48 dos filhos estão lá. Exatamente. Então, meus, a violência não se resume a fatores socioeconômicos. Ela começa na rejeição a Deus. Não adianta melhorar a renda. Não estou dizendo que a gente não deve melhorar a distribuição de renda. Não estou dizendo que a gente não deve tirar a miséria. Porque a miséria e a má distribuição de renda também são consequências do pecado. Mas não é isso que vai acabar a violência. Não é. A violência ela só se retira se nós mudamos as pessoas com o Evangelho. É por isso que a igreja é a responsável pela diminuição da violência no mundo. Porque ela é a única que tem o remédio para o problema. E nós vemos todo dia testemunho de pessoas que eram criminosas terríveis e que quando encontraram Jesus mudaram de vida. O sistema de recuperação de presos que mais funciona aqui no Brasil, que eu fiz questão de e tive a honra de participar quando eu fui juiz de execução criminal nas 2 primeiras comarcas que eu trabalhei, e lá nós tínhamos recuperação
evidente de presos, de mais de 90%. É um sistema que foi feito por um católico aqui de São José dos Campos, mas baseado na palavra de Deus. Eu lembro quando o preso cometia algum problema, quando eles tinham um presídio ali em São José dos Campos, depois eles perderam a concessão do presídio, mas eles tinham o método APAC, e eu lembro muito bem a solitária que existia lá. A solitária, quando eu fiz o estágio para juiz, eu fui visitar lá esse presídio, depois eu fiz mais algumas vezes para implementar o serviço nas 2 comarcas que eu implementei, e entrava ali, era a sala totalmente fechada, uma escuridão total, e tinha uma luzinha, um lugarzinho que tinha uma luzinha e uma Bíblia aberta lá em Provérbios. A única coisa que o cidadão podia fazer lá os dias que ele ficava no solitário era ler a Bíblia, não tinha como, não tinha outro jeito, né? Então, é assim. E é um sistema que o índice que eles tinham em São José dos Campos de recuperação das pessoas é de 97%. Por quê? Sendo que no Brasil o índice hoje, naquele tempo, hoje a estatística deve estar pior ainda, mas a reincidência era de 85%. E lá era de 3%. Só com a palavra de Deus. Não é que todos se convertiam, não. Mas todos eram doutrinados na palavra de Deus. A eles e os familiares. Então é esse o sistema que deve reger a mudança. Então a violência, ela tem como origem o pecado, não os fatores socioeconômicos. E aí o papel da igreja é fundamental. É a pregação do evangelho. Getúlio Vargas é dito que quando se abriu uma igreja, ele dizia assim: abriu-se uma igreja neste bairro, diminuiu-se as possibilidades de eu ter que construir um presídio. Ele dizia: quanto mais igrejas abertas, menos presídios o governo terá de construir. Então essa é uma realidade, não é? Desse grande estadista, e que isso não é percebido hoje. Hoje estão fazendo os presídios querendo fechar as igrejas, cercear o trabalho de pregação da palavra. Mas é assim que nós vamos. Por isso que a igreja ela tem um papel fundamental nessa questão da violência e que tem se omitido. Nós estamos... mas está previsto que aumentar o pecado, se aumenta o pecado, aumenta a violência. Se a terra se encheu de violência, é verdade. Mas tinha Noé que achou graças aos olhos do Deus, aos olhos do Senhor. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Como nós vamos fazer a nossa parte diminuindo a violência? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho, evangelizando. Inclusive nos presídios, inclusive nas fundações Casa da Vida, nos reformatórios. É ali que nós temos. Como diminuir o âmbito de violência? Nas escolas, as escolas hoje são lugares de imensa violência. Como se resolve isso? Pregando-se o evangelho. Mas se criam obstáculos legais para se poder pregar o evangelho. Mas aí, agora eu vou dar a palavra para o senhor. Mas aí, vamos falar aqui com o pastor Serafim, que é professor, e ele pode dizer que mesmo com os obstáculos legais, com sabedoria dada do céu, é possível se falar de Jesus, é ou não é? É verdade. A escola pública brasileira, ela é laica. E, portanto, existe aquele estigma ainda de dentro das escolas não poder falar do evangelho. Mas cabe a nós buscar a sabedoria dos céus, sabedoria de Deus, e arrumar um jeito, arrumar uma oportunidade. Eu falo isso porque eu comentei aqui, alguns irmãos já sabem, quando o ano passado aconteceu aquela tsunami no Japão, aquilo lá foi um viés. Eu encontrei naquele acontecimento um viés para levar o evangelho para dentro da sala de aula. Uma garotinha chorava, quinta série, chorava amargamente, dizia assim: desde ontem nós não conseguimos falar com os parentes nossos. E a menina falou assim: fala com o professor Serafim, ele é advogado, é delegado, ele vai dar um jeito nisso. E aquela fala veio até mim e ela disse assim: dá pra gente dar um jeito nisso, professor? Eu falei assim: dá. A menina se chamava Yumi, Natália Yumi, uma japonesa. Ela disse assim:
professor, como é que nós vamos fazer? Eu disse, olha, nós temos um instrumento aqui conosco chamado oração. Nós vamos orar e Jesus lá em cima vai ver a nossa aflição e Ele vai dar um jeito de abrir os caminhos. E aquela fala simples se transformou numa oração. E qual não foi meu espanto? Quando eu vejo todos aqueles alunos até aqueles terríveis, que chutavam o outro, que escondeu o estojo, aquele que praticava bullying, que chamava o outro de cabelo duro, de gordo baleia, não é isso? Com as mãozinhas assim, orando junto comigo. E Deus abriu uma porta. Quando eu cheguei na outra sala de aula, um menino crente disse assim: professor, é verdade que o senhor orou lá na outra sala? Eu falei assim, orei. Como assim orou? Não, nós vimos orar, que o povo lá no Japão está passando uma situação difícil. E foi assim, de uma sala para outra. Na hora do intervalo, a coordenadora pedagógica me chama: professor, é verdade que o senhor orou lá na sala de aula? Eu disse: eu orei lá na sala de aula. É, professor. Eu falei assim: mas nós fizemos uma oração singular. Não fizemos não fizemos uma reza, uma novena, e isso não tomou tempo da aula. Nós fizemos uma oração bem simples, pedindo a Deus que acalmasse aquele coração que estava aflito, que era aquela garota que estava chorando porque não conseguia ter contato com os parentes. E ela disse assim: professor, eu gostaria de dizer que eu sou fã de oração também, e que tem coisas que só se resolvem com jejum e oração. Vamos apregoar o jejum aqui. Eu estou saindo da sala da coordenadora, entra a diretora e disse assim: é verdade, professor, que estão orando lá na sua sala? Disse assim: sim, senhora diretora. Foi 1 minuto só de oração. Ela disse assim: não tem problema, professor, o senhor sabe que a escola é laica, mas se o senhor quiser aproveitar, se for para reduzir a violência da escola, pode fazer a sua oração. Então, irmãos, é prova que se a gente desfaz isso, porque nós não podemos ser desinteligentes, nós não podemos causar discórdia, desarmonia. Ou seja, a lei não permite, mas será que não dá para dar um... Aliás, não é que a lei não permite, não existe isso. Não criaram esse estigma que a lei não permite. Então, o que a gente não pode chegar lá é eu chegar na sala de aula com a Bíblia debaixo do braço, não é isso? Pôr a Bíblia em cima da mesa, mas eu não preciso. Será que eu não tenho nenhum versículo guardado no meu coração para debater com as crianças? Coloco lá, eu sou professor de língua portuguesa, por exemplo, eu vou falar assim: olha, vamos fazer a classificação morfológica dessas palavras aqui, não é isso? E conto lá, eu contei uma história lá para eles, lá, várias histórias bíblicas para eles reproduziram, que era uma maravilha. E depois eu fiquei tão contente quando descobri que 40% da sala de aula eram crentes. Mas tem um lá que eu tive que recomendar a ele que é a recomendação do Jericó. Falei: meu filho, não diga que é crente, porque ele era cão chupando manga, não é isso? Então foi assim. Agora, eu gostaria de pedir aos irmãos que quando tiverem a oportunidade, mesmo porque nós estamos ao vivo, que tenham a delicadeza de dizer, de falar, de cuidado de não ofender as pessoas, não é isso? Dizer assim: os professores não têm educação. Nós temos na nossa... Não, eu estou falando assim até com carinho, com amor. Nós temos na nossa escola vários professores que são crentes. Infelizmente tem alguns que não dão bom testemunho. Mas se a gente quiser mudar a educação, por exemplo, e se alguém quiser saber o que é educação, onde eu estou militando há 28 anos, é só fazer um curso de pedagogia ou de licenciatura, curta ou plena, e vai lá, porque é uma grande oportunidade que você vai ter de transformar aquele espaço ali, porque Deus colocou você ali como luz do mundo, como sal da terra. E se nós formos a luz do mundo, e se nós formos o sal da terra, o inimigo não vai entrar no nosso coração. Nós vamos levar luz, nós vamos levar tempero para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga na hora certa. Amém. Amém. Pastor Jorge, com Corinthians. Escola eu conheço, hein, pastor? Ei, doutor Caramuru? Não, agora eu não conheço. Escola eu conheço. A vontade de Deus. Salmo 73, versículo 6. Salmo de Asaf. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Então,
os ímpios, e aqui Asaf está invejando os ímpios, eles dizem que eles se vestem da violência como um colar. Eles estão não só agindo com violência, mas se honram com a violência praticada. Se gabam da violência. E é aí que entra o que nossa irmã me falou aí, uma hora aí, que é o que nós estamos tendo. Nosso irmão lá que fez a pergunta, o irmão Wagner, né? Ele fez a pergunta. Nós hoje temos essa mesma situação. A situação lá da descendência de Caim, onde a violência era honrada, a violência era alardeada, era exaltada. Quem lê para mim Gênesis 4 e 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, que escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Ele fazia propaganda da violência. Teve uma música no meu tempo, não é do meu tempo assim, eu aprendi pela história da música popular brasileira, mas é uma música que chamava João Valentão. Não sei se vocês lembram da música, João Valentão. Né? O João Valentão, o primeiro João Valentão que apareceu aqui foi o Lameque. É o primeiro João Valentão da história. Ele se gabou, chamou as suas duas mulheres, e olha bem aí, ele também foi quem lançou a bigamia. Ele foi o primeiro bígamo, né? O primeiro que lançou a poligamia, a bigamia. Ele chamou as suas duas mulheres e disse: olha, eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Ele era lá de Garanhuns, Pernambuco, né, Nenê? Uma cidade que matou gente, levou, fez aquele salgadinho de gente. Você, quantas pessoas lá que comeram, né? Também que nós não fomos no sacrifício. O que acontece, irmãos? O Nenê de Garanhuns, por isso que eu estou falando de Garanhuns, o Nenê é de Garanhuns. E antes dele ser crente, pelo que ele conta pra gente, ele era meio esquentado mesmo. Era mais ou menos desses assim. Ele só não tinha duas mulheres, tinha um monte. Mas a verdade é o seguinte: ó, isso antes dele ser crente. Agora, veja bem, eram pessoas que fazem propaganda da violência. E hoje, irmãos, nós temos isso. Hoje, com os videogames, com os jogos violentos, hoje existe com MMA, existe hoje uma exaltação da violência. A pessoa tem que ser violenta. Ela se gaba, né? Quantos que matou, quantos que deixou de matar. É assim que eles prevalecem. Isso passou a ser um valor a ser imprimido. E isso, inclusive, dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Eles oram também, né? Pois é, então essa turma toda. Então pode ser uma violência gospel. A violência gospel, dizem que são crentes. Microfone. Doutor, o que me chamou a atenção foi aquilo que o senhor falou, que é a respeito da rejeição a Deus. Então não adianta o professor, o político, o presidente, se houver a rejeição a Deus, sempre vai existir, como o senhor falou, e vai se alastrar cada vez mais a violência, porque vai existir a rejeição a Deus. Então não adianta o professor, ou o político, ou o presidente, ou aquele lá da sociedade de bairro, se ele falar e daqui a pouco houver a rejeição a Deus, então vai sempre prevalecer a violência. A violência, ela é propagandeada, ela é alastrada, e a mídia contribui muito para isso. Esses programas sensacionalistas da mídia, não estou dizendo que ninguém deva assistir, eu mesmo assisto a alguns, não é? Para ver os noticiários, ver as coisas que estão acontecendo, até por causa da minha função profissional, aquela coisa toda, mas você não pode ficar fanático naquilo e entrar na onda da vingança. Quando você fala assim, eu quero justiça, só que aquela justiça está saindo assim, sangue assim, é vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Está certo que os sabores de mel
cruel por aí, levando os crentes a querer se vingar e dizer que isso é de Deus, mas a vingança pertence a Deus. Então, eu já dou a palavra para o irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Propagar a violência, fazer auê com a violência, é coisa de Lameque, que era descendência de Caim, a civilização que rejeitou a Deus. E nós, como salvos, como membros do corpo de Cristo, jamais podemos fazer isso. Só que a mídia usa isso para poder aumentar a audiência. Não, mas porque isso aí não é audiência. Quer dizer, eu coloquei até no esboço um sociólogo lá do Distrito Federal dizendo que ao mesmo tempo em que a sociedade tenta enfrentar a violência, ela enaltece a violência. E ela mesma desfaz aquilo que ela pretende. Pois não, meu irmão? Aproveitando que nós temos aqui muitos irmãos e nós oramos mesmo, né, irmãos? Eu queria que vocês pudessem estar orando por um grupo que entra dentro da escola e distribui a palavra de Deus, que são os Gideões Internacionais. Nós temos um campo em Guarulhos, com 8 membros, distribuímos 80 mil Novos Testamentos na escola, presídio, no hospital. Agora, nós precisamos do amparo da oração de vocês, para que nós possamos fazer esse serviço. Eu já estive numa escola, alguns anos atrás, e quando nós chegamos, tinha 2 carros da polícia na porta, e foi uma comoção que nos receberam, porque naquela semana, no dia anterior, um aluno tinha matado um outro aluno dentro da sala de aula. Eles estavam jogando baralho, e um aluno matou um outro aluno, e a diretora falou: foi Deus que mandou vocês aqui, foi Deus quem mandou vocês aqui, mas nós precisamos da oração de vocês, porque alguém está fazendo. Nós ensinamos a palavra confiando naquela palavra de Isaías: a minha palavra não voltará vazia. Amém. Quem levantou a mão também aqui? Alguém? Ó, Vinícius. Vinícius. Provérbios 22, 24 e 25. Ele fala. Provérbios 22, 24 e 25 fala: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Então, às vezes, a gente acompanha por observar, imita o violento e acaba absorvendo esse comportamento que vive com Deus. É verdade. E aí tem a influência do meio. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tenhamos esta capacidade. A violência está aí, ela não vai diminuir, ela vai aumentar, mas nós temos que conviver com ela. Como conviver com ela? Primeiro, sabendo que ela existe. Então não vá, eu já dou a palavra para o irmão, não vá dizer o seguinte: eu sou crente, então eu vou deixar a porta de casa aberta porque eu confio em Deus. Não vou pôr grade porque eu confio em Deus. Eu não vou sair quando eu descer na condução do carro, eu não vou olhar para um lado, não vou olhar para o outro, mesmo sendo meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu estou com Deus. Existe uma legião de anjos à minha volta. Faz isso e você vai acabar mal. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como as. E o primeiro crime do mundo, a vítima foi um justo. Abel. Jesus fala que ele era justo. E ele diz que no futuro haveria a vingança de Deus sobre o sangue derramado, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias no pátio do templo. Zacarias, no pátio do templo, era filho do sumo sacerdote Joiada, que foi assassinado por ordem do rei Joás, dentro do pátio do templo. O rei que foi criado pelo pai dele. O rei que foi criado pelo pai dele. Desde o sangue de Abel. Quando Jesus fala desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, é porque o assassínio de Zacarias é o último assassínio de um justo, o último derramamento de sangue de um justo que está descrito na Bíblia hebraica. Os irmãos sabem que a ordem dos livros na Bíblia hebraica é diferente da nossa ordem. Ela termina com crônicas. Então por isso que Jesus fala, desde o sangue do justo Abel até o sangue de... Há um rastro de sangue de pessoas justas, servas de Deus, e que morreram vítimas de crime. São heróis da fé, mas morreram vítimas de crime. Então você não fique pensando que porque você é crente,
vai o cidadão atirar e vai picotar a bala, ou a bala vai bater aqui no peito e vai cair. E eu estou falando isso porque quando Jesus quer, acontece. Quem conheceu o pastor Daniel Beltrão, ele contava, certa feita, ele foi assaltado, e atiraram, e a bala bateu no paletó dele e caiu. Pastor Padilha. Pastor Padilha também, que bateu na testa. Então, irmãos, isso acontece quando Deus quer, para a glória do seu nome. Agora a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem essa história. Não tem essa história. Tá certo? Jesus ficou ali, perguntou, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Caiu todo mundo, mas ele mesmo diz, ninguém toma de mim, eu mesmo mas quando quiseram apedrejar, não era a hora dele, a Bíblia diz que ele saiu no meio, não sei como ele saiu, mas ele escapou da violência. Ele não ficou lá, ei, atire pedra em mim, não. Não era a hora dele. Não era a hora dele. Entendeu? Então, faça. Eu não esqueci do irmão. Só um minutinho, é que eu tenho que concluir, né, gente? Então, senão eu caço a palavra de todo mundo aqui, comete uma violência. Então, o que acontece? Eu tenho que ser prudente. Eu tenho que cuidar de mim. A Bíblia diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar. Mas ele dispensou a sentinela? Ele não dispensou a sentinela. Quem guarda é o Senhor. Mas eu tenho que vigiar. Tenho que olhar para os cantos. Eu tenho que evitar lugares. Eu lembro de um caso de uma irmã, uma adolescente, o pastor, lá numa congregação ali do setor de São Mateus. O pastor me contou essa história. Ele sempre falava para o conjunto adolescente, quando vocês encerram o ensaio, tinha lá uma quebrada ali que cortava bem o caminho. Não vão por essa quebrada. Não, porque ele já tinha posto o ensaio para acabar mais cedo, acabar 8 horas da noite, para não acabar 9 horas. Vocês não vão por essa quebrada, porque ali tem marginal. E tinha uma menina, que o grupinho todo saía, e ela, vocês vão dar a volta. O pastor falou, não, eu vou por aqui. Ela acabou estuprada e acabou ficando lá. Certo? Porque desobedeceu, porque não chegou. Então, primeira coisa, seja prudente, sabendo que se a violência existe, os justos não estão livres dela. Ao contrário, o primeiro crime do mundo, a vítima foi um justo. Pois não, mano? Lá na minha casa, a gente tem televisão, né? E alguns programas, eu falo para os meus filhos, apesar de são todos adultos, que eles não devem ligar a televisão e assistir filmes de violência, né? Já que o senhor está falando de violência. Mas é verdade. A violência gera violência. E eu falo para eles, por que vocês assistem esse filme daqueles autores mexicanos, o Seu Madruga e o Chaves e aquela companhia que o senhor já conhece? Ele disse, pai, esse é um... Eu falei para ele, assistir um filme desse é voltar para trás, é regressão, porque esses caras, a maioria não existe mais, já morreram, e é uma coisa completamente atrasada, alheia à nossa cultura de hoje. Aí eles falaram para mim, pai, eu assisto porque é o único filme que não existe violência. Eu falei, então não existe violência? Se não existe violência, porque você não está enxergando. Como é que a dona Florinda chega assim e mete a mão na cara do seu Madruga? O seu Madruga roda, daqui a pouco ela vem novamente e bate nele por causa daquele professor lá com um charuto dentro da mão. Então não existe violência? Existe sim violência. Então eles não estão enxergando esse lado. E aí ele diz para mim que aquilo ali é o foco do filme, o que enfeita o filme é o ato que a dona Florinda pratica. Eu falei, então é violência ou não é? Os senhores mas é que não é o problema, né? Concorda ou não? Mas o problema é exatamente hoje. A mentalidade hoje, ela é puramente violenta. As pessoas, elas levadas pela Bíblia, pela violência, elas banalizam a violência. Eu li essa semana 2 livros que o nosso irmão bispo me emprestou, que eu até recomendo para os irmãos, um professor aqui de São Paulo, ele é italiano, mas mora aqui em São Paulo, e ele escreveu esses 2 livros, um é Aprendendo Inteligência, o outro é Estimulando Inteligência. E eu agora vou ler, acho que o 3º volume, Ensinando Inteligência. E uma das coisas que ele fala,
que o grande problema da internet, dos videogames, da televisão, é que eles imbecilizam as pessoas. Né? São mesmo que imbecilizam as pessoas, tolhem a criatividade e a imaginação, porque tudo já vem pronto. E aí as pessoas ficam assim, por exemplo, você vai no videogame, o cidadão vai lá, mata o cidadão, mas aí ele passa de fase e tem outra vida. Só que na vida real, se ele dá um tiro, como ele vê no jogo, ele morre e não vive de novo. Ele conta de um caso lá de um cidadão que teve uma briga, deu uma cadeirada na cabeça do colega na escola e matou o colega. E aí depois ele falou, mas é que quando no jogo que eu jogava, a cadeira arrebentava, mas não fazia mal nenhum. O que arrebentava era a cadeira, não era a cabeça do cidadão. Mas essa é a realidade. É a banalização da violência. Daí que vem a questão do bullying. Não é? Então, mas isso o que é? É o pecado dominando as pessoas. É o pecado dominando as pessoas. Segunda coisa que nós devemos fazer. Então, a terceira, né? A primeira é pregar o Evangelho. A segunda é tomar os devidos cuidados, sabendo que não estamos imunes à violência. E a terceira é não ser tomados por uma obsessão de... Aí tem outra coisa. Aí tem um cidadão que está andando meio-dia na rua. Aí depois passou o meio-dia, ele já faz uma sombra, sai correndo porque ele viu a própria sombra. Tem uns crentes assim. Eu fechei aqui a tranca. Agora, será que eu fechei mesmo? Aí levanta para saber se fechou a tranca. Eu fechei mesmo a tranca. Aí vai lá de novo para ver. Irmãos, isso aí já não pode. Nós temos que confiar em... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar. Nós temos que conviver com as pessoas. Nós temos que trabalhar. Nós estamos sujeitos a estas coisas. Eu, pela minha profissão, os irmãos sabem, houve uma época que havia aquelas pessoas que me amavam, ainda até hoje tem, né? Mas tem aquelas pessoas que me amavam grandemente e me ameaçaram de morte. Cidade pequena, judicando. Cidadão me ameaçou de morte. E eu sabia que quem tinha me ameaçado de morte, eu já posso falar aqui, porque ele já morreu, é o prefeito da cidade. E aí a inteligência da PM descobriu. E veio falar para mim, olha, o senhor, acho que a gente naquele tempo não tinha esse negócio de escolta para juiz, não, porque também não funciona muito, mas hoje tem, pelo menos, naquele tempo não tinha. Então, o senhor quer, a gente vai pôr uma segurança, o senhor, eu falei, não adianta. Não adianta, por quê? Eu moro numa casa que é a casa do juiz da cidade. Não vou mudar de casa. E se eu mudasse, todo mundo sabia onde eu estava. Até porque aquela cidade, irmãos, sabiam de tudo. De tudo, mas até se imaginar. O fórum não ia mudar. Eu não ia sair andando, o fórum ia andando por aí, atrás da moita para eu entrar no fórum. A igreja, todo mundo sabia onde eu congregava. Então, se eu tivesse escolta, todo mundo eu tinha que ir para o fórum, eu tinha que ir para casa. Então, eu deixei nas mãos de Deus. Deixei nas mãos de Deus. E as ameaças eram fortes, eram tudo, mas deixei nas mãos de Deus. E estou vivo aqui, me mataram. Não é? E não deixei de caçar o homem, como eu cacei umas 4 vezes. Não é? Então, com 2 S. Ele queria me caçar com 60. Então, eu estou nessa posição, sei que vai acontecer isso, não tem como sair disso. É cumprir o papel. Agora, por causa eu vou me esconder aqui, eu tenho medo disso. Não pode. Nós temos que confiar em, não ser atrevidos, mas confiar em Deus. A violência existe. Devemos tomar nossos cuidados? Devemos. Mas, temos que viver. Essa aqui é a grande verdade. Hoje em dia não se pode mais ir a restaurante, né? Então tem gente que fala, eu não vou mais a restaurante, porque está tendo arrastão em restaurante. Eu não vou no banco. Eu não vou mais ao banco, porque está tendo a saidinha de banco. Daqui a pouco você não vai em lugar nenhum. Eu não vou ao supermercado, porque estão pegando o pessoal no estacionamento no supermercado. No shopping, eu não vou. Então você não vai em lugar nenhum. E aí você não fica em casa também, porque também bandido entra em casa. Não pode ser assim. No trânsito, arrastão de trânsito, não pode. Temos que ter a nossa vida confiando em Deus.
você morrer, você está no céu, que foi a lição da semana passada. Pois não, pode falar. Eu sou de pleno acordo com o irmão, claro, que não devemos andar assustados. Eu conheci uma irmã que ela me pediu oração, dizia, pastor, ore por mim, que eu estou sendo perseguida de morte. E eu estava no ônibus e entrou um sujeito de camisa verde, cabelo penteado. Eu não olhei muito para ele, mas o cabelo desse jeito, sapato daquela cor, a meia... Ainda bem que não tinha olhado. Estava me perseguindo. Quer dizer, isso é porque não olhou, que eu não tinha olhado. Então o pavor, o medo, não deve existir em nós. Mas isso não significa que devemos ser imprudentes e descuidados, não é? O irmão até já falou isso, não é? Se eu estiver no carro, é bom andar com as portas travadas. Porque a porta destravada é fácil o bandido abrir e é mais... Como dizia o saudoso irmão Walter, tem uns crentes... Aqui às vezes a gente tem umas coisas que vem aqui no culto. Irmão, deixou a janela aberta do carro. Aí o nosso saudoso irmão Walter dizia assim, ele deixou escrito assim, me leve. Me leve, por favor. Nós estamos seguros. Então, esses cuidados, é claro, nós nos acostumamos com a vida violenta que nós vivemos. Não quer dizer uma fobia, mas um cuidado. Se alguém se aproximar muito da gente, se alguém puser muitos olhos, quer ficar esperto, confiando em Deus, é claro, mas fazer a nossa parte, né? Quando fechar a porta, cuidado com quem conversa, cuidado quando sai... No caixa eletrônico. Quem está de olho. Tem uns que eu não dou a senha, minha senha é essa, bate aí para mim. O principal é quando você de casa é horário. Irmão, eu quero, se me permitir, irmão, eu costumo todas as manhãs citar um texto das Escrituras em oração. 1 João 3,8. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se Satanás planejou alguma coisa contra minha pessoa e da minha família, em nome de Jesus está anulado. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aí fazia a minha parte, andar com cuidado e com atenção. Ando em São Paulo há mais de 50 anos, até que Deus tem me guardado, graças a Deus. Amém. É assim que nós temos de fazer. Eu não ser dominado pela obsessão da segurança, pela ansiedade e pelo medo. E isso não pode acontecer. Nós temos que confiar em Deus. Pois não, mas... Aqui no livro de Jeremias 15, 19, eu tenho em castelhano, mas eu quisiera que se alguém pudiera ler-me. Jeremias 15 e 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Amém. Então, o que quer dizer isso? De que em minha Bíblia diz assim: se te... Não, só colocar aqui, só não estava colocando na boca. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se te convirtieres, dice minha Bíblia. Isso. Se te convirtieres de todo o coração. Então Deus nos guarda, quando nós nos convertimos de todo o coração, Ele nos guarda. Porque nós somos a niña dos olhos de Deus. Então toda nossa confiança está em Deus. Toda nossa confiança. Mas se nos convertimos a meias, temos medo de tudo. Certo? Quando temos medo, porque nos falta o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitos se escondem, até de barata. Fugem. Entende? Eu vi muitos crentes assim falar língua, tudo isso, mas de barata fugem. Então, que diz a palavra de Deus? Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então, é um perigo muito grande ter medo. Se de barata você tem medo, do diabo você vai ter muito mais. Vai ter um pavor, não é verdade? Justamente. Por isso que Deus nos deu essa autoridade. Porque diz que essa carta de decreto, por lo qual Ele nos acusava de dia e de noite, já foi destruída na cruz do Calvário. Então, aqui vamos a ter medo. Ele não tem como acusar-nos, porque essa carta de decreto já está destruída. E a sangue de Cristo nos purifica, nos limpa, nos protege, nos dá vida, e vida com abundância. Amém. Amém? Amém.
vingança. Eu já falei. Quando somos vítimas de crimes, nós não queremos nos vingar. Tem muito crente aí que é o primeiro a ir no lixamento do bandido. Tem muito crente aí que defende a pena de morte para o bandido. Com todo respeito a quem tem opinião contrária, que eu sei que tem uma divergência teológica aí, mas a verdade é o seguinte: o crente, ele não deve querer se vingar. A vingança pertence a Deus. Só para nós nos alongarmos muito, que o tempo já foi, mas em Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Nós não podemos querer nos vingar. O cidadão deu um pisão no nosso pé, lá na condução. Aí de repente você vê o pezinho dele assim, você vai? Ninguém viu, Deus viu. Não podemos nos vingar a nós mesmos. Muita gente pede justiça, mas ele quer vingança. Não podemos fazer isso. A vingança, ela pertence a Deus. E você lembra daquele caso que eu tive? Passou 2 anos e poucos patrões ímpios vieram atrás de mim pedir perdão porque não tiveram paz. Não tiveram paz. Então, a glória e a vingança são duas coisas que pertencem única e exclusivamente a Deus. Meu professor, quando eu fazia o curso básico de teologia, eu estava com hoje a minha esposa, e era noivo na época. Lá na escola a gente tinha um coral, e eu cantava no baixo, né, por causa da minha voz. E eu vim para uma igreja da Assembleia de Deus, que foi convidado à escola, ali na cidade de Carvalho. Quando nós saímos do Vale do Anhangabaú, no ônibus da CMTC, aquele ônibus que tinha um motor traseiro, eu encostei no fundo do ônibus com a minha noiva, e não tinha mais espaço. E um cara chegou, né, um crioulo forte, chegou, pisou no meu pé e forçou o meu pé. Eu disse para ele assim: olha, esse que você está pisado é meu pé. Ele disse: e daí? Aí eu falei assim: daí não, por quê? Você acha que é mais homem do que os outros? Aí eu cheguei, naquele exato momento, minha esposa sentou e um banco que estava a pessoa lá sentada ficou vazio, e eu sentei ao lado da minha noiva, né, a minha noiva. Aí o negrão, né, desculpa eu usar esse termo, porque eu não sou branco, eu sou afrodescendente, não sou branco. Então eu estou usando esse termo para falar a história, não que eu seja racista. Então o que acontece? Ele olhou para mim e disse: agora eu vou pisar na sua cabeça. Eu falei para ele assim: olha, se você não pisou, não pisa mais. Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu sou servo do Deus Altíssimo. E você pensa que eu estou sozinho? Eu quero dizer para você que a micóbia, a de Candoriocha, pai. Aqui mais teve condolobre a xandereve a namanaia. Aqui há 3 comigo. Eu não estou sozinho, irmão. E de imediato que eu disse essa palavra, a porta do ônibus estava aberta, entrou em cena uma moça mais ou menos de uns 20 anos, vestida de calça Adidas, de blusão, daquele que pratica esporte, ou, por exemplo, como é que chama? Agasalho. Não, aquele que pratica educação física. Ela entrou no ônibus e disse assim: escuta aí, negrão, vocês dois são folgados. Toda vez que entra pessoa no ônibus, vocês querem brigar, bater, não percebe que esse casal é evangélico? Então é o seguinte, eu vou comprar a briga. Em vez de você brigar com ele, porque ele não vai brigar com você, porque eles são crentes, eu vou brigar com vocês dois. E a demonstração que eu vim aqui para resolver o problema, eu vou resolver agora. Aí pegou, pastor, e deu um karatê na cara de cada um. Foi uma pancada tão violenta que os dois caíram um do lado do outro. Ela disse: isso é uma demonstração. Eu quero que vocês desçam, que eu quero bater lá embaixo. Desce agora, que eu quero bater lá embaixo. Olha, irmão, o cara ficaram com medo e todo mundo dentro do ônibus falou para ele: se você não descer, nós vamos bater em vocês aqui dentro. Se eles não desceram, e aí o motorista pôs o ônibus para andar. Quando o motorista pôs o ônibus para andar, o pessoal do ônibus todo se levantou e disse: agora vocês vão apanhar de nós. Irmão, pularam a roleta, deram um pau no cara, quebraram o cara mesmo.
e falou para o motorista: abre a porta do fundo que nós vamos jogar ele para fora com o ônibus em movimento. E olha, irmão, o ônibus em movimento, o motorista abriu a porta e jogou os 2 negão para fora e o motorista foi embora. Aí eu falei para minha esposa, esse cara falaram assim: mexe com o crente para você vai ver, não precisa brigar. Deus manda uma mulher que nem mandou lá para diminuir, entendeu, a capacidade dele para ofender eles e a moral deles, e eles apanharam que nem cachorro, entendeu? Então Deus faz isso. Isso aconteceu comigo e minha noiva, amém? Para a glória do Senhor. Aí, olha, por isso a noiva fez muito bem de casar com o senhor. Eu casaria também. Então, protegido. Depois você vai dizer que a mulher Mas é assim, é assim. Às vezes, esse é até bom, que nós não podemos nos vingar. Agora, eu aprendi isso com a minha professora de escola dominical, que está viva até hoje, a Mondina. Mondina dizia: você na escola, eu era criancinha, você na escola não bata em ninguém. Mas também, crente não é de apanhar. A gente tem que ter a defesa própria. Não é? Eu nunca fui bom dessas coisas. Eu fiquei no judô 3 anos, não saí da faixa branca. Minha irmã mais nova do que eu, foi campeã e tudo. Eu nunca saí da faixa branca. Mas também apanhar só meu pai. Até hoje. Até hoje. Última coisa que nós temos que fazer, já terminou aí. E perdoar os ofensores. Esse é o tema. Quando você é vítima de violência, você tem que perdoar os ofensores. Foi o que Jesus fez. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É difícil? É difícil. Mas é um dever nosso. Nós temos que perdoar. Estevão também, antes de morrer, perdoou os seus ofensores. Por isso que Jesus recebeu de pé no céu. Se ele estivesse falando: manda Pedro no céu, ele não tinha ido para o céu, não. Então, cuidado, irmãos. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Aqueles que são... Já estava lá, né? Já estava lá. Vítimas de violência. A missão fala que nós devemos acolher aquela pessoa que é vítima de violência. Traz ferida na alma? Traz. Traz traumas na alma? Traz. Ninguém gosta de sofrer, não é bom o sofrimento. A violência viola a nossa dignidade, viola. Mas nós temos que tratar essas pessoas com o quê? Como o bom samaritano tratou aquela vítima de crime. Primeiro tratar. Porque muitos fazem como o levita e o sacerdote. Passam de lado. Foi vítima de violência? Deixa para lá. Deixa para lá. Mas nós temos que tratar ele com o quê? Com o que ele tratou. A Bíblia diz que ele passou azeite e curou as feridas, sarou as feridas. Nós temos que levar a palavra de Deus e temos que perdoar os nossos ofensores. Tem um cidadão, não posso falar o nome dele, até porque ele é candidato agora, estamos já em época de campanha eleitoral, mas ele, do meu bairro, ali na Vila Carrão, ele ficou conhecido, hoje ele tem uma função pública, a esposa dele também tem. Eles passaram a trabalhar pelo fim da violência, depois que sequestraram seu filhinho e o mataram. E ele foi até o presídio e perdoou o cidadão que fez isso. Não é crente. Mas ele foi lá. O Papa João Paulo II também foi lá e perdoou o cidadão que tentou matar. E nós, crentes, não vamos perdoar? Como é que fica? Então nós temos que também saber perdoar os nossos ofensores. Não só pela graça. Mas é só pela graça de Deus. É só pela graça de Deus. Mas temos de fazer. Violência é terrível, deixa traumas, tem. Mas com Jesus nós podemos superar. Amém? Amém.